Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje eu converso com vocês a respeito de alguns dos meus muitos contos preferidos. Eu já falei sobre contos aqui no canal em um vídeo específico, em que eu listei motivos para ler contos e também apresentei algumas sugestões de livros que se enquadrariam em cada um dos motivos apresentados. Caso você não tenha visto esse vídeo ainda, deixarei o link tanto aqui nos cards quanto no box de descrição. O vídeo de hoje é um pouco diferente, eu não vou apresentar os livros em si, eu vou destacar alguns contos de 5 livros diferentes. Não existe uma hierarquia entre estes 5 contos que eu vou apresentar hoje, e o meu critério de escolha para estes 5 foi a variedade de sensações ou até mesmo de impressões que eles causam. Então existem contos aqui que são engraçados, outros que são só irônicos, e também existem os aterrorizantes. Nenhum é de terror, exatamente. Nenhum deles tem elemento sobrenatural, embora exista até um do Edgar Allan Poe aqui. Aqui no box de descrição estarão os links que direcionam para as páginas destes livros na Amazon, onde vocês podem verificar mais informações a respeito de cada um deles e também efetuar as suas compras. A compra de qualquer produto a partir destes links gera uma pequena comissão aqui para o canal, e desde já eu agradeço pelas compras efetuadas. Vou começar com um conto leve, divertido e bastante inusitado também, contido aqui neste livro, Tradutor Cleptomaníaco, do Delgio Costolani. O conto que eu selecionei foi O Dinheiro. Vocês também devem conhecer alguém que passa por uma casa muito grande ou até por mansões e diz: nossa, Deus me livre morar numa casa dessas. Imagina a trabalheira que deve dar para limpar. A pessoa nem cogita que ela pode pagar por esse serviço. E existem também aqueles outros que dizem: nossa, eu nunca quero ganhar na Mega Sena, eu não saberia nem o que fazer com tanto dinheiro. Pois bem, o protagonista deste conto aqui, que também é o narrador, lembra muito esse tipo de pessoa com essa mentalidade mais restrita em relação a dinheiro. E ele começa o conto já pobre, contando como foi trabalhoso para ele se desfazer de uma herança recebida. Ele conta que até sabia da existência de uma tia distante na Alemanha que não tinha filhos, mas ainda assim ele se surpreendeu ao ser o único herdeiro da fortuna deixada. Quando ele foi até a Alemanha para receber essa herança, ele já voltou desesperado porque ele estava com medo de ser assaltado, medo de que descobrissem que ele herdou aquele dinheiro e que ele fosse cercado de pessoas interesseiras. Então, desde o início, ele tem uma reação muito negativa à quantidade de dinheiro recebida. Em um primeiro momento, ele até pensa como seria a vida dele morando num palacete, dispondo de carros, de artigos de luxo, mas imediatamente ele pesa muito mais contras do que prós em ter uma vida de rico e já suplanta essa ideia da vida dele. Ele está disposto a simplesmente se livrar daquele dinheiro. Só que é muito dinheiro para se livrar de uma vez só. O desenrolar do conto, então, é sobre todo o malabarismo que ele fez para não ser descoberto como uma pessoa rica e sobre o desespero dele em se livrar de nota por nota de toda aquela fortuna recebida. É um conto bem divertido e bem insólito, embora desde o começo nós já saibamos como é que este homem termina. O segundo conto que eu trago aqui para vocês é Jumping Monkey Hill, da Chimamanda Ngozi Adichie, que está aqui no seu pescoço. Esse conto é muito interessante porque ele trata de uma forma bastante irônica a respeito de alguns estereótipos e preconceitos também. O título deste conto é o nome do resort onde estão hospedados alguns escritores que participarão de um tal workshop para escritores africanos. E a narradora aqui é a escritora representante da Nigéria, e ela, assim que chega nesse resort, já estranha a escolha do lugar, porque é bem aquele tipo de hospedagem para inglês ver, como nós dizemos aqui, e que no caso deste livro aqui é algo bem literal, porque o condutor do workshop será um inglês. Muito bem, estão então ali os escritores, cada um deles representando um determinado país. A protagonista aqui do livro, evidentemente, representa a Nigéria, mas nós vemos também representantes do Quênia, da Tanzânia, da África do Sul, de Uganda. O condutor desse workshop diz aos participantes que espera que ao final das 2 semanas em que eles estarão ali trabalhando reunidos, sejam apresentados contos que mostrem a África de verdade, a África de hoje. Estes contos devem vir a ser publicados em uma coletânea, e é este homem inglês que vai julgar se os textos produzidos ali por escritores africanos são africanos o bastante
para estarem nesta coletânea. Então temos aí uma ironia mais explícita, que é a ironia do inglês, julgando se um conto é africano o suficiente para ser publicado, e também, acho eu, uma crítica mais velada àquela ideia de que África é uma coisa só. A maior parte das pessoas não pensa que dentro daquele continente existem diversos povos, diversas línguas, diversas culturas, e tratam tudo como se fosse uma coisa só. Aliás, para quem gosta deste tema de como um determinado país africano é visto pelos estrangeiros, eu recomendo um livro chamado Precisamos de Novos Nomes, sobre o qual eu também já falei aqui no canal. Deem uma olhada lá no vídeo depois. Mas voltando aqui, ao longo dessas páginas, então, nós acompanhamos tanto o incômodo dessa nigeriana e de mais alguns colegas dela, com a postura deste professor e também com o lugar onde eles estão e com os demais hóspedes, quanto à produção do conto que ela pretende apresentar para este instrutor do workshop. Esse conto é muito bem escrito, tem uma ironia muito bem dosada, do começo ao fim, e ainda tem um final bem surpreendente. E por falar em surpresa, o próximo conto que eu trago para vocês é um verdadeiro nó que o autor dá no leitor. É o conto A Outra Morte, que está presente aqui em O Aleph, do Jorge Luiz Borges. E parece paradoxal, mas para falar desse conto sem entregar qual é a surpresa dele, eu preciso falar sobre o enredo mais do que eu falaria normalmente. Eu sei que isso é estranho, mas vamos lá. Logo no início aqui do conto, o narrador, em primeira pessoa, comenta que há alguns anos ele recebeu por correio uma tradução de um determinado livro e junto a este livro tinha um bilhete do próprio tradutor comunicando que um tal de Pedro Damião falecera. O narrador se lembra deste Pedro Damião como um ex-combatente de uma guerra do começo do século XX e que morou por décadas, mais de 30 anos, numa determinada comunidade. Era um homem bastante quieto, bastante calado. Tempos depois do recebimento dessa correspondência, ele se encontra com 2 ex-combatentes e com ambos ele comenta a respeito deste amigo. Só que são 2 encontros diferentes. O primeiro deles diz que se lembra, sim, do Pedro Damião, um covarde que morreu da forma mais vergonhosa possível para alguém que estava em combate. Só que quando ele encontra com o segundo ex-combatente e menciona este nome, Pedro Damião, a resposta que ele tem é completamente oposta. Diz esse segundo homem que Pedro Damião morreu como qualquer homem gostaria de ter morrido, como um herói, e que ele foi muito bravo durante a sua luta e na defesa da causa que eles estavam defendendo naquela guerra específica. O heroísmo do morto é o de menos. O que confunde o narrador aqui é que as datas destas guerras não coincidem com a data da guerra que ele sabia que o tal do Pedro tinha lutado. E para piorar a situação do narrador, quando ele conversa mais uma vez com o tal tradutor que havia enviado a correspondência do começo do conto, esse tradutor diz que jamais traduzira aquela obra, e ainda diz mais, quando o nome do Pedro Damião surge na conversa, ele diz que não conhecia esse sujeito, que nunca viu esse tal de Pedro antes. Então vocês imaginem como é que está o narrador neste ponto. Muito bem, só que a partir desta confusão, o conto toma um rumo completamente inesperado e eu, particularmente, terminei esse conto muito feliz por ter sido tapeado pelo Borges. Muita gente tem receio de ler livros dele, não tenho. E esse livro aqui em específico é interessante para quem nunca leu, porque ele tem vários contos curtinhos. Tem alguns que requerem um pouco mais de tempo para a interpretação, mas nada é impossível. E eu acho os contos deste livro aqui mais simples, mais fáceis de serem lidos do que os do Ficções. Agora acabou a gracinha, os 2 próximos contos que eu trago são bastante incômodos. O primeiro deles é A Consulta, que está aqui em Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. A Lígia é muito famosa por seus contos também, e ela tem alguns que se sobressaem, como, por exemplo, o conto que dá título para este livro aqui, que realmente é muito bom, e também o Venha Ver o Pôr do Sol. Mas eu escolhi propositadamente um conto menos conhecido dela para falar aqui, justamente para sair do mais do mesmo. Coisa que eu não fiz com o Paul, lá eu fui bem óbvia. Mas fiquemos aqui com a Lígia. Esse conto traz uma situação bastante peculiar, porque ele se passa numa clínica psiquiátrica, e quando o médico responsável precisa se ausentar, ele pede para que um dos pacientes que ele julga em melhor estado atenda o telefone e anote recados na sua ausência, porque naquele dia a secretária faltou. Já começa esquisito aí, porque afinal de contas, que médico que pede para o paciente atender o telefone? No primeiro parágrafo, nós já temos contato com o cidadão que vai atender o telefone e anotar os recados, porque ele está parado na grade do
da instituição, olhando para a rua, observando um animal que tinha sido atropelado. Ao ser chamado pelo médico, ele imediatamente se dispõe a fazer o que foi pedido. Só que, veja bem, o médico foi muito claro, né? Se o telefone tocar, anote os recados. Ele não falou o que era para fazer se chegasse alguém pessoalmente. E é o que acontece. Um paciente que deveria ser atendido só às 4 da tarde se adianta e ele vê o Maximiliano ali sentado na mesa do médico, julga que ele seja o responsável e pergunta se pode ser atendido com antecedência. O paciente, que está se passando por médico, diz que sim e atende este rapaz. Esta consulta é uma das coisas mais maldosas e medonhas que ele poderia fazer. Eu não vou contar para vocês o que leva esse segundo paciente a procurar pelo médico, porque vocês talvez possam deduzir qual é o rumo que esse conto vai tomar. E esse aqui é o tipo de história que é bom você ler e ser pego desprevenido. É muito boa, mas é de uma desumanidade, assim, medonha. E por fim eu trago um conto do Edgar Allan Poe, e ao contrário do que eu fiz com a Lígia, neste aqui eu fui bem óbvia. Eu escolhi um conto que é muito conhecido, sim, mas que, para mim, tem uma das melhores ambientações da literatura, não só entre contos. Eu escolhi O Poço e o Pêndulo. É um conto medonho, angustiante e que não tem nada de sobrenatural. O horror que deriva desse conto aqui vem da própria maldade humana mesmo. Nós temos aqui nesse conto uma narração em primeira pessoa, então nós já podemos supor que ela sobreviveu a toda a situação que foi apresentada, e não só pelo uso da primeira pessoa, mas também porque esse narrador menciona que ele está escrevendo em um papel que era tão branco quanto a aparência dos juízes que o condenaram à morte. Esse conto é do século XIX, mas ele se passa durante o período da Inquisição. Então nós temos aqui um relato desesperado de alguém que está entre a vida e a morte, mas também entre a sanidade e a loucura. Porque é claro que tudo o que ele passou e aquela expectativa de vir a ser morto pela Inquisição acabam com o juízo de qualquer ser humano. Ele descreve, então, o lugar para onde ele foi levado após essa condenação para esperar a morte ou para ser morto ali, e nos conta também sobre o seu estado de ânimo, seu estado geral, que resulta num narrador bastante não confiável, porque ele mesmo diz que às vezes ele tem alguns delírios, que ele tem algumas visões, ele perde a noção de tempo, muito da noção de espaço também, mas ainda assim ele consegue descrever onde ele estava. Obviamente ele está num lugar horroroso e muito escuro, então ele não consegue ver nada. Ele está à mercê ali das próprias alucinações e das coisas que ele escuta. Num dado momento, entre desmaios e momentos de lucidez, ele consegue se levantar e começa a tatear aquela cela para ter noção do espaço de que ele dispõe. Enquanto ele explora este lugar, nós vamos nos sentindo angustiados junto com ele. A sensação de confinamento e de claustrofobia é crescente. Embora esse primeiro parágrafo dê a entender que ele está vivo, eu acho impossível nós não sofrermos junto com o personagem, especialmente quando ele descobre o que é o poço e o que é o pêndulo. Eu já li esse conto algumas vezes e em todas elas eu sinto esse mesmo incômodo. E é engraçado que não é um incômodo que vem de repente, ele vai crescendo. O Poe vai conduzindo o leitor de forma que, de repente, ele se descubra tão desesperado quanto o personagem. Mas é algo que começa de uma forma muito sutil. De repente, quando você vê, você está ali, tensa, grudado na cadeira, esperando até que chegue, finalmente, o último parágrafo. Sério, terminar de ler esse conto é um alívio. Mérito do autor, que soube nos conduzir tão bem ali com papel e caneta na sua época. Como eu mencionei no começo do vídeo, esses são só 5 dos muitos contos que eu tenho como preferidos, e deixei de lado aqui muitos autores de muito renome, de quem eu gosto muito, como, por exemplo, a Alice Munro, o Guimarães Rosa, o próprio Saramago, li um livro de contos dele recentemente, gostei bastante. Então é um primeiro apanhado. Caso vocês gostem desse formato de vídeo, aí futuramente eu faço alguns outros e vou selecionando textos mais diversificados, como eu fiz neste vídeo aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de curtir, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!